todos os problemas, o sétimo elemento. Para tanto, eu convido à frente o palestrante, Sr. Carlos Jacobino. Sr. Carlos Jacobino é sócio fundador da Intellit, executivo com experiência em gestão estratégica, gestão de projetos e governança de tecnologia da informação e comunicação, graduado em gestão da tecnologia da informação, mestrado em ciência da informação pela UNB, possui certificações PMP e CAPM do PMI, Estados Unidos, IPMA-D do IPMA e certificado CSM da Scrum Alliance, certificações ITIL e COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. Palestrante internacionalmente reconhecido, que traz para vocês aí um pouquinho desse seu conhecimento. Muito obrigado pela presença. Bom, gente. Bom dia a todos. Então, a gente tem um tema interessante para colocar para vocês, né? Tem uma provocação. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar aqui a presença do nosso presidente, Zé, que é um amigo de muitos anos, e colocar aqui algo que eu acho que é importante para muita gente. Tem uma frasezinha do PMI que fala que boas coisas acontecem quando nós nos envolvemos com o PMI, né? E eu posso dizer que na minha vida não foi diferente. Eu acho que se cada um aqui puder dar um pequeno testemunho do que fez, do que mudou na sua carreira quando você se envolveu no PMI, eu acho que cada um tem uma historiazinha de sucesso para contar. Então, o rapaz acabou falando aqui, não fui eu que caguei esse currículo desse tamanho não, viu? Mas eu estava rindo aqui. Então, deve ter sido o Gustavo que pegou em algum lugar, e na verdade é uma página do currículo Vita, né, que colocaram ali. Mas falando um pouco da história da gente, então, ele falou que eu sou sócio fundador da Intellit, né? A Intellit é uma empresa que surgiu aí 9 anos atrás. Hoje a gente tem um grupo empresarial com 9 CNPJs, nós somos uma SA de capital fechado ainda, né? A gente já tem mais de 1.200 colaboradores, somos uma empresa tipicamente de Brasília, a gente tem operação no Brasil inteiro, temos hoje em paralelo aproximadamente 16, 17 projetos de implantação de escritórios de projeto no Brasil. O tema gestão de projeto é um tema muito importante para a empresa, não só quanto a opção, modelo de negócio, né, da empresa, mas também como instrumento para o melhoramento, para o aperfeiçoamento, para trazer resultado para a nossa empresa. Por isso que é tão importante para nós. Né? Então eu gostaria de dizer que vale a pena sim se associar ao PMI. Tudo que aconteceu na minha vida passou pelo PMI. Eu tinha uma carreira antes do PMI e tive outra carreira depois do PMI. Tive a oportunidade de me aproximar do PMI um pouco cedo, né? Eu sou professor, inclusive, voluntário na PMI lá desde 2004, dou aula na PMI, estou sempre nos cursos de certificação, preparatório para certificação PMP, PMI-DF, e gosto de estar lá, né? Gosto de estar lá, o pessoal sempre me convida, eu sempre vou, nem que seja para dar uma aula apenas no curso. Antigamente eu tinha mais tempo, né? Mas eu gosto de estar no PMI, porque esse network é muito importante, esse relacionamento é muito importante. Bom, mas a provocação que a gente tem para fazer, o tempo é relativamente curto, é a seguinte: a causa e a solução de todos os problemas. Qual é o sétimo elemento? Esse sétimo elemento aí, a gente faz uma alusão aí aos princípios aí da física, né? Como os elementos básicos, isso muda o tempo inteiro. Aliás, o mundo muda o tempo todo, né? A própria física. Antigamente os filósofos achavam que tudo estavam baseados em 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar, né? E a gente já sabe que hoje em dia isso aí está completamente mudado, se definiram 6 elementos e hoje se fala no 7º elemento aí, né? O gravitão. Bom, mas nós não vamos falar sobre física aqui, fiquem tranquilos, mesmo porque não é a minha área de conhecimento, não é onde eu posso, de certa forma, talvez trocar alguma experiência com vocês. Nós vamos falar sobre gerenciamento de projetos. Então, qual é o 7º elemento do contexto do gerenciamento de projetos? Né? Então, antes de responder essa pergunta, nós vamos passar por alguns estágios. Né? Bom, grandes marcos aqui do gerenciamento de projetos. Então, a gente sabe que o gerenciamento de projetos acontece na humanidade desde a sua racionalização. Né? Desde que o homem teve lá a sua mutação biológica e passou a raciocinar e se diferenciou de outros seres vivos, ele empreende projetos,
seja um projeto para fazer uma caverna mais funda, mais segura lá atrás, né? A melhor forma descobrir a melhor forma de manipular o fogo, ou depois, já numa história um pouco mais recente, nas grandes construções, como as pirâmides do Egito, como a construção, por exemplo, lá de Roma, os empreendimentos. Essa é a história antiga do gerenciamento de projetos. Mas a gente já tem uma história um pouco mais moderna, que entra aí já no início do século XX, né? Com Dante, né? Que organizou um modelo de controle que até hoje faz parte das nossas ferramentas, né? O famoso gráfico de Dante, o PERT CPM, né? Oriundos lá do projeto Polaris, né? Um projeto famoso, né? E o surgimento das instituições que tratam do desenvolvimento e do gerenciamento de projetos no mundo. Então, nós temos, não sei se vocês sabiam, mas o PMI não é a instituição de gerenciamento de projetos mais velha do mundo, né, assim, da modernidade. Né? A IPMA, que é a Suíça, né, não sei se vocês perceberam, eles falaram que também tem uma certificação da IPMA. O nosso PMBOK lá chama Competence Baseline, né, lá na IPMA. É uma organização suíça de 64, o PMI é de 69. Porém, o PMI é muito mais difundido, o PMBOK é muito mais conhecido, muita gente não sabe nem que existe a International Project Managers Association. E o PMBOK, em 1981, é um grande marco, eu acho que um dos maiores marcos aí do gerenciamento de projeto moderno. 2013, já estamos chegando bem próximo aqui do sétimo elemento, né? A última versão aí do PMBOK, então como já foi falado aqui pelo colega Wagner antes, né, de 4 em 4 anos, a última versão do PMBOK foi atualizada com 5 anos, em 2008 passou para 2013, né? E o sétimo elemento, então qual é esse sétimo elemento? Né? E antes de responder essa pergunta, eu vou agradecer aqui ao Wagner por ter introduzido muito bem no assunto. Acho que se a gente tivesse combinado, a gente não teria encaixado tão bem os temas. Eu estava ali prestando atenção e praticamente 30% da palestra dele baseou em 3 pilares, mas um dos pilares foi a questão do talento, né? Do talento. Então, vocês vão perceber que a gente está com uma sinergia muito grande. Bom, quais as motivações para toda essa evolução? Por que se investe tanto em gerenciamento de projetos e boas práticas ao longo de todos os anos? Por que vocês todos estão aqui? A maior parte de vocês saem dos seus serviços, são servidores públicos, são empresários, são funcionários de empresas privadas, né? Por que vocês largaram o que vocês estavam fazendo, professores universitários, para estar aqui hoje? Tem uma motivação. Algumas delas são, no que se refere a melhoramento do resultado com os projetos, redução de custos, time to market, né, diminuição do tempo de colocar um produto novo no mercado, diminuição do tempo para agregar um valor dentro da organização, time to value, controle da qualidade, mitigação de riscos, competitividade, e a gente poderia falar aqui de uma série de outras motivações que nos conduziriam à necessidade premente de melhorar cada vez mais o nosso gerenciamento de projetos. Né? Bom, e os problemas? Né? Aquelas são as motivações. Aqui também são só alguns deles, por exemplo, estudo de orçamento e cronograma, baixos níveis de qualidade dos produtos, a equipe com moral baixo, clientes insatisfeitos, grande número de mudanças nos requisitos. Tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês aqui, quem já ouviu isso daqui antes? Né? Tem alguns colegas aqui, eu tenho o amigo Felipe, ouvindo da época da Politec, né? Mudança de requisitos, Felipe, tem muito, né? Tem, né? Assim, atraso no cronograma, estouro de orçamento, mas esses também não são os únicos problemas. Tenho certeza que se a gente abrisse um brainstorming aqui, a gente não conseguiria descrever a quantidade de problemas que nos levariam aí a buscar um melhoramento para o gerenciamento de projetos. Bom, então, pessoal, qual seria aí a resposta para esses problemas? Né? E aí, um pouco até polêmico, vocês dizem, poxa, a resposta convencional, né? Poxa, peraí, não estou entendendo. Está cobrindo da aula no PMI, conhecido por conhecer bastante os processos do PMBOK, acompanhou toda a evolução do PMBOK e contribuiu. Eu já fui, inclusive, um dos coautores lá na versão antiga do PMBOK, na versão 2004 lá tem um fórum que a gente pode colaborar, né? Então, várias pessoas no mundo inteiro podem colaborar. Participei da construção do PMBOK lá, nas últimas versões de 2008 para cá, não tive mais condição de participar dos fóruns lá. Mas eu não estou dizendo que você não vai usar o PMBOK e que o PMBOK não é importante. Mas essa é a resposta tradicional que a gente vai buscar. Se não o PMBOK, outros métodos e outros padrões, como o PRINCE, né, como o Competence Baseline,
como, por exemplo, o PO10 do COVID, que trata de gerenciamento de projetos, como, por exemplo, as áreas de conhecimento do CMMI, que tratam de gerenciamento de projetos para o desenvolvimento de sistemas, como, por exemplo, o Scrum, que é uma técnica de desenvolvimento de gerenciamento de projetos focado em desenvolvimento ágil de projetos. Então, a gente está sempre atrás de um método, está sempre atrás de uma metodologia. Surgiu uma sigla nova, uma certificação nova, opa, eu tenho que tirar. Não, agora o negócio não é mais PMP, PGMP, você PGMP, agora não é mais PGMP, agora é ACP, Agile, que é a nova onda, né? E eu quero dizer para vocês que isso não é o essencial. Não é o essencial. Eu posso dizer para vocês que o que está dentro do PMBOK aponta para o essencial, mas não é o essencial, não é o sétimo elemento. Então, vem algumas questões. Por que o fracasso ainda é maior que o sucesso? E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foram os números, né? Existe um relatório global do Standish Group, né, que ele é feito anualmente, né? No slide eu acabei colocando ali a de 2012, mas até no artigo que vai ser enviado depois das palestras, tem um artigo que acompanha a palestra, tem o de 2014, os dados de 2014 lá. Apenas 39% dos projetos são bem-sucedidos. Sabe o que significa isso na prática? Ou seja, não chega a 40% dos projetos bem-sucedidos. Significa na prática, pessoal, que para cada $1 milhão investido em projeto, $600 mil são rasgados, queimados, jogados no fogo. É isso que significa esses dados. Nós agora há pouco ouvimos o Wagner falar sobre organizações de alto desempenho, organizações de baixo desempenho, né, e de números ali de outras pesquisas do PMI. Mas seguramente os dados do Standish Group, né, eles já pegaram 117 mil projetos nos últimos. Esse relatório começou em 94, então são nos últimos 20 anos. Eles têm uma série histórica imensa de projetos. E eles destacam que apenas 39% dos projetos, ou seja, menos de 40% dos projetos dão certo. Então significa que para cada $1 milhão, e aí estou vendo aqui muita gente do Exército, eu vi aqui agora há pouco o Nilo Gomes. Ele estava aqui, né? Ele saiu. O Nilo Gomes foi aluno meu no PMI muitos anos atrás, depois ele trabalhou na implantação, ainda como major, acho que já deve ter sido coronel, já deve ter, inclusive, eu chamava ele de Major Nilo, ele trabalhou lá na Intet, deu aula na Intet de gerenciamento de projetos há muito tempo atrás. Mas eu quero dizer para vocês que no Exército também, tem assim, que se de maneira geral, para cada $1 milhão investido, 600 mil não dá certo, também acontece nas forças. Para cada 10 projetos, 6, de certa forma, não conseguem ser concluídos, tem muito desperdício e muita perda de receita de algo que é vital para a organização, principalmente em momentos de crise, né? Então, e é isso que significa esses números aí do Standish Group. Tá. Então, tem a pergunta, não está faltando algo? Será que se o PMBOK, os métodos, os modelos, eles fossem tão bons assim, a gente estaria com um nível de sucesso tão baixo? Né? E aí eu escrevo essa afirmação, de paira pelo ar a sensação de que algo ainda está faltando. Né? E aí, essa é uma percepção minha, da minha experiência, dos projetos executados pela minha empresa, dos projetos em que eu tenho participado como consultor, né, como eu falei para vocês, a gente tem uma empresa que tem um foco muito grande em TI, mas também tem um outro lado de consultoria, e nós temos muitos projetos em escritórios de projetos, e fazemos muita consultoria, né, em implantação de escritório de projeto. E isso é uma percepção que eu tenho, da minha experiência, da experiência que eu tenho conversando com as pessoas que lidam diretamente com o gerenciamento de projetos. Está faltando alguma coisa. Né? Então, qual é a causa e qual é a solução de todos esses problemas? Esse não era o tema da palestra, né? Qual é a causa e a solução de todos esses problemas? Enfim, qual é o sétimo elemento? Eu acho que pelas indicações que eu já fui dando, todos vocês podem concluir, né? Não precisa nem responder. O único elemento que realmente vale a pena é a pessoa. Quando a gente trata de gerenciamento de projeto moderno, de gerenciamento de projeto sério, não há que se focar em outro ponto. E quando eu falo foco, eu falo o principal foco, o principal ponto de atenção, que não as pessoas. As pessoas devem estar no centro da estratégia. E vou dizer para você por quê. Olha, não estou dizendo que a gerenciar integração, escopo, tempo, custo, qualidade, né, comunicação, riscos, aquisições, não estou dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante, mas eu estou dizendo para vocês que gerenciar a pessoa
Fazer o chamado people management é mais importante. Gestão de pessoas é o fundamental. Esse é o 7º elemento. E eu vou justificar para vocês. Pensem o seguinte. A saudosa Rita McCorry, né, que não está mais entre nós, mas que é a precursora dos livros de preparação para a certificação PMP, né, que eu já indiquei muito para os meus alunos, ela fala o seguinte no livro dela, eu até coloquei na bibliografia, nas referências lá do artigo que vocês vão receber por e-mail. 90% do tempo do gerente de projeto é gasto com comunicação. 90% dos problemas são oriundos da comunicação. E aí eu pergunto para vocês, quem comunica? As pessoas comunicam. Papel não comunica, dinheiro não comunica, ativos de processos organizacionais não comunicam, ferramentas e técnicas não se comunicam, máquinas, computadores, software, nada disso se comunica. Quem se comunica? As pessoas. Né? Então a gente precisa fazer uma inversão do valor. Veja bem, eu fiz uma consultoria há muitos anos atrás, tem alguém da aeronáutica aqui? Não, né? Da aeronáutica. Na aeronáutica do CCABR, Centro de Computação da Aeronáutica de Brasília. Fui lá para implantar o escritório de projeto. Estou falando de mais de 10 anos atrás. Na época, o Coronel Porfírio, que era o chefe do escritório de projeto, tinha lá o Tenente Franco, que também não deve ser tenente hoje, né? 10 anos depois, o cara já é de capitão para ser um major, alguma coisa. Até coronel, não sei. Eles tinham mais de 40 artefatos lá, no inicialmente do projeto, quando eu cheguei. Gente, isso não é possível. Permissão vai no banheiro. Preenche o formulário 4312, letra C, para poder ir no banheiro. Tudo dentro do gerenciamento do projeto deles tinha um artefato engessado. Eu falei, não, vamos acabar com isso. Né? E aí, por isso, mais uma vez que eu falei que muitos dos pontos que eu ia tocar, o colega Wagner já tocou. Tem que simplificar, sim. Lá eu pude experienciar essa questão da pessoa como um elemento importante no gerenciamento de projetos. Em várias outras experiências também, eu fiz um trabalho de consultoria no Paraguai, pro lado paraguaio da Itaipu. Itaipu é nacional, do lado português e do lado paraguaio. Né? E tinha um projeto lá que o lado brasileiro tinha um setor de projeto implementado e o lado paraguaio não tinha. E aí, por indicação dos brasileiros, eu acabei sendo contratado para fazer essa consultoria. O principal fator que dificultava a implantação das boas práticas de gerenciamento de projetos era a cultura, era a pessoa, eram as coisas do dia a dia, ali a forma de entender o modelo cognitivo daquelas pessoas. Recentemente eu estive no Timor-Leste, fui lá também fazer um treinamento lá na INAP, como se fosse a INAP, Instituto Nacional de Administração Pública, lá no Timor-Leste, para falar de gerenciamento de projetos para eles. E assim, eu vi quanto aquele povo era carente, quanto aquele povo necessitava de coisas básicas. Não eram coisas básicas do gerenciamento de projetos. Não adiantava eu aparecer para falar de EAP, falar o menor nível da EAP é o pacote de trabalho. Se eles tinham dificuldades de ordem comportamental, se eles tinham dificuldade de ordem de relacionamento, se eles não conseguirem tratar uma série de problemas que eles têm, quanto pessoas, núcleo, equipe que quer trabalhar junto por um objetivo maior, que é o sucesso do projeto, não adianta o cronograma, não adianta a EAP, não adianta a matriz de risco, não adianta a matriz de rastreabilidade, não adianta nada de toda essa parafernália dos 47 processos que a gente tem hoje, né? Já foi 38, 42, 44, voltou para 42, agora 47 processos. Né? Então não adianta. O elemento fundamental é a pessoa. E aí vem um conceito novo que eu e mais 2 colegas estamos cunhando, né? Que é o people-centrismo, né? Que é o seguinte: a pessoa no centro, né? A pessoa no centro. Nós temos, por exemplo, cai na prova do PMI sobre etnocentrismo. Quem já fez a prova sabe, às vezes, quando essas questões. Não? O que é o etnocentrismo? Né? A sua cultura, a sua condição étnica no centro. Né? Aqui o people-centrismo, inclusive, eu estou falando que nós estamos cunhando esse termo porque eu botei no Google. A única coisa que eu achei lá foi uma hashtag, depois vocês podem testar. Então a gente escreveu isso no nosso artigo, estamos publicando o artigo aqui no Congresso, e é um termo que a gente espera que, né, o artigo foi escrito por mim, pelo Marco Antônio Martins e pelo Túlio Silva. Né? São 3 pessoas aí na área de gestão de projetos e gestão de pessoas. E a gente cunhou esse novo termo chamado peoplecentrismo. A gente entende que a pessoa tem que estar no centro da estratégia de qualquer organização que quer ser bem sucedida no gerenciamento de projetos. Se a pessoa não é o centro, você, infelizmente, vai incorrer nas mesmas práticas. Se a gente faz a mesma coisa, como é que diz Einstein, né?
Quando a gente aplica a mesma fórmula, a gente tem o mesmo resultado. Então, se a gente quer mudar o resultado, se a gente quer sair dos 40% de sucesso, a gente tem que mudar a fórmula. Não tem outra forma de fazer. Né? Opa, acho que eu também cliquei 2 vezes aqui e passou alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Então, a pessoa é o 7º elemento. E aí, pessoal, já que hoje é um dia para a gente quebrar paradigmas, eu quero quebrar mais alguns. Né? Então, a pessoa é única. Se a pessoa é única, ela é substituível. Quantas vezes vocês já ouviram uma frase, ninguém é insubstituível? E eu vou dizer para vocês o contrário, ninguém é substituível, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um conjunto de talentos, cada pessoa tem um conjunto de competências, habilidades, atitudes que podem ser moldadas para o sucesso do projeto. Cada pessoa é única. Então, se cada pessoa é única, a pessoa é insubstituível. Você pode substituir um cargo. Aí eu tinha um gerente de projeto, agora eu tenho outro gerente de projetos. Né? Eu tinha um analista de sistemas, agora eu tenho outro analista de sistemas, mas a pessoa você não substitui. Com certeza essa pessoa nova, ela vem carregada de uma outra visão, de um outro conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, de um outro modelo cognitivo. E a pessoa é fonte de inovação. Apenas as pessoas têm a capacidade de inovar. E o que é inovar? De forma simples, inovar é fazer melhor, é fazer novo, é mudar, é dar uma nova cara, não é? Então, se a gente quer dar uma nova cara para a nossa instituição, qual é a ferramenta que a gente tem que usar? O Project? O Primavera? O Spider? O Portal da Estratégia? A gente tem que usar a pessoa. Ué, não é só a pessoa que tem capacidade para inovar? Então, não pense que comprando software você vai resolver seus problemas. Nilo, nomes, tudo bem. Acabei de falar, o senhor não estava aqui, mas eu vi os colegas do Exército, eu falei, estava no escritório. Qual a patente atual? Coronel Nilo, né? Não vou conhecer, era major. Né? Muito bem. Faz tempo. Diferencial competitivo. O único diferencial competitivo de verdade é a pessoa. Esses dias eu recebi uma empresa, eu não posso falar o nome da empresa porque a gente assinou um NDA lá, né, um acordo de confidencialidade, mas eu recebi uma empresa e discurso da pessoa, que o software é inovador e desculpa, mas eu não quero saber do software, eu quero saber da equipe. Depois a gente fala do software. Sabe por quê? Porque o software copia. Vão copiar. Não, tem um Trivago, tem outro TripAdvisor, aí tem não sei o quê. Você pode ter um software bom, alguém vai lá e copia, acabou a inovação. Deixa de ser inovador, você perde seu espaço. Agora a pessoa não. Quer manter a sua empresa com diferencial competitivo? Invista nas pessoas. Aí você pega as principais empresas que têm descontadas e que valem hoje bilhões de dólares. Você pega a Google, pega a Apple, pega o Facebook. Qual é o grande diferencial dessas pessoas? O investimento nessas empresas, o investimento na pessoa. Né? As pessoas têm um potencial ilimitado. E as pessoas acumulam aquele conjunto chamado de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Você não tem isso no software, você não tem isso. Ah, mas tem inteligência artificial. Nunca vai chegar perto. Né? Então vamos tratar aqui de algumas evidências aqui. Né? No artigo, tudo isso aqui são highlights do artigo que vocês vão receber por e-mail. Tem lá todas as fontes. Né? Um artigo bem estruturado, com todas as citações de leitura, vocês podem checar. 75% das competências essenciais ao trabalho são adquiridas por meio da aprendizagem informal. Então, o conhecimento que a pessoa utiliza para o desempenho, ele vem do relacionamento em equipe. Ele não vem do PMBOK, não vem do livro, não vem do treinamento que você vai poder sentado lá com o Carlos Jacobino, com o Wagner, com o Peter Mello, com o Vitor Rascov, ou qualquer outro gerente de projeto de Brasília que você conhece, a Margarete, com o Zé. Não. Ele vem do relacionamento com a equipe. Ele vem da cultura organizacional. Mais uma vez, não fui eu que disse isso. Esse aqui, pessoal, é o paradoxo. Geralmente, a gente demite uma pessoa pela razão certa. Mas e o nosso recrutamento de seleção? Será que a gente está contratando pela razão correta? Quando eu demito uma pessoa, em 99% dos casos, eu demito por uma situação comportamental, atitudinal, e não por um conhecimento técnico que a pessoa deixa de ter. Porque conhecimento técnico é fácil, você dá um treinamento, você bota ela, você forma. Mas e a atitude? E a habilidade? E o conhecimento? Isso aí é difícil. Né? Então, a gente muitas vezes demite a pessoa pela razão certa, mas não se preocupa, na hora de fazer um recrutamento de seleção, eu boto 1 milhão de itens técnicos e eu não boto a pessoa para passar no psicólogo, para saber se ela comunga dos mesmos valores da minha organização.
Então, é um grande paradoxo, uma grande contradição. Também não fui eu que disse isso, tem a fonte lá citada. Estamos quase acabando, tá, gente? A pessoa certa, na hora certa, na posição certa, com a competência certa, para as atividades certas. Desculpe a prolixia, essa aqui é minha. Né? Mas eu quis ser prolixo de propósito, porque esse é o segredo, o investimento nas pessoas. Né? Isso é tão importante para a minha empresa, que a gente hoje desenvolveu uma plataforma de capital humano focado essencialmente em construir uma proposta, uma solução para os nossos clientes, para a própria empresa, focada no essencial, no conhecimento, na habilidade, na atitude, no capital humano, como centro. Vou falar rapidamente para vocês aqui de um case lá do Ministério da Fazenda, o Túlio, que foi o nosso consultor, Túlio Silva, é mestre em Psicologia Organizacional pela UNB. Ele fez um trabalho muito interessante lá no escritório de projeto do Ministério da Fazenda. O que ele fez lá? Ele fez um mapeamento de todas as competências necessárias para que o gerente de projeto pudesse ter um bom desempenho. E não obstante, um mapeamento de competência de todos os participantes do projeto para que eles pudessem melhorar o seu desempenho. Então, nós atacamos a dor. Eu tenho uma equipe lá de PMPs, todo o portfólio lá do PMI, Projeto Central do Fazenda, da minha empresa, a gente faz a consultoria lá. Mas nós também atacamos a parte metodológica, cronograma, escopo, fizemos avaliação de maturidade usando o MMGP do professor Darcy Prado, tudo bonitinho, tem tudo lá funcionando. Mas nós temos um trabalho lá que vocês podem depois, se for o caso, visitar para ver, que é muito interessante, que é um trabalho focado em competências dentro do gerenciamento de projetos. Essa aqui é a plataforma que eu falei para vocês, a plataforma Vobis, né? Que as pessoas geram resultado, né? Fazendo aquele link lá da estratégia, eu preciso sair do estado A para o estado B, então eu vou executar projetos e processos e vou melhorar. Mas quem executa os projetos e os processos? As pessoas, né? E essas pessoas, elas só vão conseguir me ajudar a atingir meus objetivos estratégicos se elas tiverem a competência certa. Né? Então isso é uma condição sine qua non. Se eu não chegar à competência, eu vou continuar sambando. Eu vou continuar tendo problema. Então, isso aqui é muito importante. E aqui uma imagem só da plataforma, mas tem algumas informações, acho que isso aqui rapidamente a gente pode passar. Bom, para concluir, pessoal, a minha fala, né? Então, nós passamos por várias eras, né? Na história, nós passamos na química, na geologia, na informação, passamos recentemente pela era do dado, da informação. Todo mundo fala que hoje a gente está na era do conhecimento, né? Eu digo para vocês o seguinte: no que se refere ao gerenciamento de projetos, a gente tem que entrar na era da pessoa. Né? Então, a era da pessoa é o próximo passo. É o próximo passo. Queiramos ou não. Se a gente se atentar, for visionário, a gente chega primeiro para ideal do Olimpo. Senão, a gente vai ter que correr atrás. Mas eu afirmo para vocês, a próxima era no gerenciamento de projetos é a era da pessoa. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Zé, para poder trocar essa experiência com vocês, dizer que estou à disposição, a minha empresa é uma das patrocinadoras do evento, nós estamos com o stand lá, então quem quiser também trocar um cartão de visita, trocar alguma experiência, a gente está à disposição, lá tem uma equipe lá, tem sócios, tem colaboradores aqui, tem muita gente aqui para poder trocar informações com vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pela paciência, e é isso. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Carlos Jacobino. Eu convido mais uma vez o nosso presidente aqui à frente.